Para iniciar a nossa conversa, né, como eu estava falando aqui, sobre o mercado independente, que a gente tem essa troca, e a gente sabe que movimenta uma cadeia gigantesca o ano inteiro, né? Antigamente, eram festivais só independentes, que as pessoas não tinham conhecimento, ou tinham uma pouca divulgação. Hoje em dia, artistas que podem não estar em gravadoras, têm seu próprio selo, são independentes, estão nos festivais, que tem muitos artistas de mainstream, e a gente vê essa entrada cada vez mais forte, artistas viralizando, investindo no trabalho deles. E em que momento eu gostaria de saber que você percebeu essa urgência de criar a Spin e qual foi o seu estalo para tirar o projeto do papel? Pô, legal. Sim, teve um crescimento grande nos últimos anos, claro que ali atrapalhado um pouco por todo aquele lance da Covid, assim, né? Acho que vinha numa crescente esse, esse mercado e retornou um pouquinho, foi retornando aos poucos, e eu acho que agora já está bem forte de novo, assim. É, e nesse mercado, muitos desses festivais se estabilizaram, assim, né? Esses festivais que começaram como festivais independentes pequenos, trabalhando ali com os artistas alternativos da sua cidade. Eu acho que várias coisas cresceram junto, assim, vários dos artistas que eram pequenos e independentes também se tornaram grandes artistas ao longo desses anos, assim, né? Então você tinha artistas como a Marina Sena, que tocou em festivais pequenos com a outra banda dela, e depois virou a Marina Sena, Duda Beat, Cell, a Lineker, vários artistas que participavam de festivais independentes pequenos, enquanto ainda eram artistas pequenos, e esses mercados se consolidaram assim, e esses artistas cresceram. É, mas tem um pouco de uma percepção até do recorte do festival, assim, que acho que fica um pouco perceptível até pelo line-up. É um festival muito voltado para música alternativa, né? Para bandas de rock independente e para casas que estão dentro, inseridas dentro desse circuito, assim. É, que é um mercado grande, é um mercado que circula um pouco à margem, às vezes, da mídia, e até do formato dos festivais independentes, que antes tinham muita banda de rock e agora os festivais independentes caminharam muito mais para o rap, para MPB, você vê menos banda de rock frequentando os lineups. É, mas é um mercado que não deixou de existir. Outros festivais foram criados é, contemplando essas cenas esses artistas. E uma cena que rola durante o ano inteiro nas cidades, principalmente numa cidade igual São Paulo, assim, você tem inúmeras casas que fazem parte desse circuito, inúmeros artistas e selos. É, então, acho que o festival vem muito nesse intuito de tentar compilar um pouco do que acontece dessa vocação de São Paulo para o rock e para essa cena alternativa, e tentar trazer isso construído dentro de uma narrativa, assim. Essas coisas já estão acontecendo durante o ano inteiro, mas como elas vão acontecendo isolada, cada uma no seu cantinho, às vezes, acho que faltava essa ideia de juntar isso tudo e contar isso como uma história só, que eu acho que ajuda a amplificar um pouco o poder dessas casas, ajuda um pouco a amplificar como que isso acontece como ação durante o ano, sabe? É, e também na conferência, assim, a ideia da conferência de trazer essas pessoas que fizeram, algumas que fazem parte há anos e outras pessoas muito novas nesse mercado, que estão entrando agora, mas que já vêm produzindo trabalhos relevantes, já vêm conseguindo ter um certo destaque dentro dessas cenas, e colocar essas pessoas juntas, assim, para conversar, para discutir esse mercado, para trocar experiência, trocar tecnologia, é, conseguir espalhar um pouco essa ideia assim de que é cultura, de que transforma a sociedade, de que existe um impacto cultural real nisso, no senso da sensação de pertencimento das pessoas na cidade delas, mas também existe uma força de mercado, são muitas pessoas empregadas nisso, que trabalham e vivem disso o ano inteiro. Então acho que é um pouco de mostrar essas duas coisas e esses dois lados assim. E era um projeto antigo, eu demorei para tirar isso da gaveta, assim. Mas eu acho que calhou com o momento, acho que o momento agora tá oportuno para isso. E fiquei feliz que deu certo de tirar do papel esse ano. Nós também, nós como jornalistas e também entusiastas da música, a gente fica muito feliz que a gente tem esse espaço, né, para poder dialogar, trazer nossas vivências e pegando carona nisso, né, o lema do evento destaca que tudo nasce do diálogo e da escuta, e queria ouvir de você quais foram as principais dores que você ouviu do mercado independente, além da experiência que você já tem, mas
das pessoas que estão participando da SPIN, da construção, dos artistas, produtores, durante essa fase de concepção das conferências e do festival. Sim. Eu acho que as dores que existem nesse mercado hoje, elas não são tão diferentes das que existiam um tempo atrás. Acho que algumas coisas se amplificaram, a gente vem num momento não 100% de economia, inflação muito alta, os custos muito altos. Então, está custando muito caro produzir um evento, está custando muito caro para os artistas conseguirem sair em turnê, está custando muito caro produzir um disco. É, o dinheiro das pessoas acaba ficando apertado, assim, mais numa cidade igual São Paulo, mas acho que qualquer grande cidade, qualquer capital, o custo de vida está muito alto, então às vezes sobra menos dinheiro para as pessoas investirem em ir num show, comprar um merchandising, participar de um grupo fechado no Instagram do artista, que ele tem um preço para aquilo. O dinheiro está escoando para vários lados, assim. Então tem essa dificuldade muito grande hoje, que ela vem piorando, acho que vem se acentuando, mas não é uma novidade, esse mercado independente sempre teve dificuldade para se financiar, então já é uma dificuldade antiga, né, essa de conseguir financiar o trabalho. Os artistas têm muita dificuldade de entender como é que eles divulgam esse trabalho, como é que eles furam alguma bolha nas redes sociais, como é que eles lidam com o algoritmo, assim. E aí acho que entra desde uma questão geracional, da idade dos integrantes, né, de como é que aquela banda já vinha trabalhando o seu público. Nisso a molecada mais nova se dá melhor, eles se comunicam melhor nas redes sociais, eles usam isso com mais facilidade do que alguns outros artistas que não têm essa facilidade e acabam não alcançando a quantidade de gente que poderia alcançar. Acho que um problema que existia um pouquinho ali há uns 6, 7 anos atrás não vem existindo tanto hoje, que é a falta de lugar para tocar. As bandas estão conseguindo sair em turnê, claro, com essa dificuldade de financiar a turnê, mas as bandas vêm conseguindo sair em turnê, vêm conseguindo circular o Brasil. É, eu vejo o movimento na internet, todas as cidades assim tem cada vez mais casas, mais coisas acontecendo, mais gente fazendo. Então, eu acho que um pouco de seca no mercado em relação à dificuldade de lugar para tocar hoje está muito melhor, mas sempre foi uma dificuldade dos artistas encontrarem lugares que dão palco para novos artistas, de apostar nessa experimentação, de apostar em artistas que ainda estão formando público. Eu acho que isso, a gente está num momento bem otimista, eu acho disso. Eu acho que essas acabam sendo as principais dificuldades dos artistas, assim, sabe? Que acaba refletindo, também é uma dificuldade do festival, assim, sabe? Como se financiar o festival, como bancar essa atividade, conseguir patrocínio, e da mesma forma para divulgar, né? Um festival novo, começou com 0 seguidores no Instagram, na plataforma. Então, como divulgar, como fazer isso chegar nas pessoas, como é que fura ali uma bolha? E nisso é muito legal e muito importante o trabalho de vocês como mídia e como veículo de ajudar a amplificar isso e ajudar a fazer isso chegar para mais pessoas. Mas eu vejo como positivo, assim, eu estou super otimista com os últimos 2, 3 anos. Acho que algumas dificuldades vão continuar ainda por mais tempo, concorrência, demanda das cidades, custo de vida, mas também não são problemas muito novos, assim. Eu acho que cada geração adapta a sua forma de resolver esses problemas, assim, sabe? Acho que acredito que essa molecada vai conseguir achar o jeito deles, assim. Maravilha. E falando sobre esses desafios e temas de construção da conferência do festival, traz diversos temas mais práticos, né, como o cadastro, como funciona essa questão dos direitos autorais, como se articular nas redes sociais, e debates mais profundos, como a sustentabilidade financeira e a participação feminina. Né? Então, gostaria de entender também como foi esse critério para desenhar essa grade dos painéis e quais os temas que vocês pensaram logo de cara, se todos deram certo, se tiveram que trocar algum. É, eu acho que a maioria deu certo, assim. Eu acho que talvez até por estar inserido há muitos anos nesse mercado, ter trabalhado em várias áreas dentro desse mercado independente, assim, já tinha um pouco mapeado, né, quais são essas dificuldades e esses assuntos que seriam legais ser tratados. A gente vê muito nas conferências atuais,
de música, e muitas dessas novas conferências de tecnologia que vem surgindo, São Paulo tem várias, e várias têm esse assunto de IA, como é que a gente vai lidar com inteligência artificial e direito autoral, e plataformas, e não foi uma coisa que eu trouxe para a conferência, por exemplo, porque eu acho que tem algumas outras coisas para serem resolvidas ainda nesse mercado independente, antes de pensar nesse modelo de escala muito comercial, assim. Até porque eu acho que a gente lida com um público muito de nicho. Eu imagino que quem ouve uma música muito pop, uma música eletrônica, algum... talvez existam opções de inteligência artificial que gere músicas, que essas pessoas ouçam esses artistas. Eu não vejo isso muito como um problema para quem ouve música alternativa e rock alternativo. São pessoas que naturalmente já procuram artistas que têm mais identidade, sabe, que tem um fator humano. São pessoas que frequentam lugares pequenos porque querem conhecer essas novas bandas. Então eu acho que não é um super problema dentro do mercado de música alternativa nesse cenário de música independente ainda. Até porque existe uma profissionalização para isso. Muitos dos artistas não têm registro das músicas. Muitos dos artistas ainda não sabem trabalhar o direito autoral, não entendem direito o que é um licenciamento, uma sincronização de música. Então, eu acho que eu pensei todos esses painéis voltados muito mais para esse período inicial da carreira dos artistas, para ser assuntos que estão muito mais fazendo parte do dia a dia desses artistas novos, como começar a sua circulação, sabe? Como começar a montar suas primeiras turnês, esse painel que você citou do cadastro, né, distribuição. Como que eu registro a minha música? Eu acho que são problemas iniciais, assim, ainda, que ainda estão muito, que ainda fazem parte muito desse mercado independente. Então eu não pensei muito em montar painéis que falassem muito com o mercado mainstream ou com estruturas que já sejam muito mais formalizadas e profissionalizadas. Eu acho que são outros desafios, assim. Acho que a ideia foi puxar mesmo para esse dia a dia das bandas novas, dos artistas novos, que estão preocupados em conseguir gravar o primeiro EP. Não era para eles ainda estar preocupados agora com inteligência artificial, sabe? É, é formar o primeiro público, assim. Então, essa foi a ideia, trazer painéis que pudessem ser úteis para essas bandas. Não só que despertasse neles um interesse por um assunto, mas que não faz parte da vivência deles, assim. Eu queria trazer assuntos que estão na vivência dessas bandas hoje. Maravilha. E entender também quais as ferramentas podem ser utilizadas, como agora, né, essa efervescência da inteligência artificial, e buscar maneiras que sejam saudáveis, que sejam boas de ser utilizado, porque pode ajudar bastante um artista que esteja começando, também um artista que já seja maior, já seja consolidado, mas entender como aquilo ali pode funcionar também a favor. Lógico que existem algumas preocupações, mas utilizando com consciência e entendendo, né, tendo essa visão, é interessante também. E, Edmar, eu queria entender como você enxerga também essa ponte entre o independente e o mainstream, e o que cada lado pode complementar um ao outro para trazer um mercado da música mais construtivo, mais saudável. Sim, eu acho que uma coisa que o mercado independente pode aprender com o mercado mainstream é na sua formalização, no seu processo de. Não necessariamente que todo artista precise virar uma empresa, alguns não querem, e nem vai fazer parte da vida deles isso, assim. Mas eu acho que existe um processo de formalização que é importante para você conseguir gerenciar o projeto, para você conseguir medir o que está acontecendo, sabe? É, muitos artistas não sabem quanto ganharam no ano com streaming, quanto ganharam no ano com venda de merchandising, quanto que eles estão mais ou menos tirando por show, se existe uma média de lucro real naquilo. Então, eu acho que esse mercado profissional e mainstream tem essa visão um pouco mais de mercado, que eu acho que é importante o mercado independente adaptar um pouco para conseguir se estruturar melhor, pleitear mais oportunidades, buscar mais financiamento para essas atividades, assim. Na parte artística e da parte que envolve público, eu acho que essas coisas, o mainstreaming e a música independente, o underground, eu acho que elas sempre conviveram, assim. Eu acho que elas são paralelas. Em algum momento, alguns artistas vão conseguir furar essa bolha
vão conseguir sair de um nicho e vão se tornar artistas grandes, assim. Mas eu não acho que seja um processo vertical que necessariamente você começa aqui embaixo e vai até chegar em cima. Não acho nem que esse seja um caminho saudável para os artistas pensarem em suas carreiras, assim. Tem pessoas que vão fazer música de nicho e vão ter menos possibilidade de popularizar a carreira. E é importante que existam esses artistas, porque é exatamente nesse mercado pequeno que existe a experimentação. É daí que surgem novas formas de música, novas estéticas, novos comportamentos. Porque quando a estrutura é muito grande, ela custa muito dinheiro, você não tem muito como experimentar com aquilo, né? Você tem que ir um pouco mais certeiro, contratar o show que vende ingresso, trazer o artista que gera visibilidade, trazer a marca que vai financiar aquela ação. Você não tem muito espaço para experimentação quando essa estrutura já é muito grande. Essa experimentação ela acontece quando você está nas estruturas menores, assim. E que ela vai perder um pouco de característica, talvez, para alguns artistas que tentem se adaptar a um modelo de mercado mais mainstream, pode perder a espontaneidade, sabe? Pode perder o sentido da pessoa fazer aquilo. Então, eu acho que essas coisas são paralelas. Eu não acho que o objetivo final de quem é um artista independente ou alternativo seja ser mainstream. Você pode ter. Pode não, existem há muitos anos artistas de todas as vertentes artísticas que têm uma carreira muito consolidada e muito respeitada, que estão um pouco fora dessa margem do que o mercado considera um sucesso, né? Não são artistas que têm números muito grandes, mas que estão muito relevantes na produção do que fazem, é, e conseguiram se estabelecer nacionalmente, internacionalmente nos seus mercados. Então, você acha que se o mainstream pudesse adaptar uma coisa do independente, eu acho que seria tentar experimentar mais, usar a estrutura que tem, usar o poder de financiamento que tem das ações, para abrir um pouco mais de espaço para que seja novo, assim, sabe? E não se repetir tanto. Entender até no investimento nessas cadeias pequenas, porque todo artista que toca num lugar muito grande começou num barzinho, começou numa casa pequena, e se esse mercado mainstream sufoca esse mercado pequeno, praticamente você está sufocando a semente daquilo, né? Não vai ter muito como crescer aquilo depois, porque você não tem esses primeiros espaços de experimentação. Então, acho que o mercado independente tem mais a contribuir com o mainstream do que o mainstream. Acho que a única coisa que o mainstream tem para contribuir com esse mercado independente é o processo de formalização. Tentar trabalhar isso de uma maneira mais organizada para você conseguir crescer o seu projeto. Mas, no mais, eu acho que essas coisas são paralelas e acho que elas convivem ao mesmo tempo sem se esbarrar muito, assim. Maravilha, é verdade. Poxa, uma vez eu vi falando a respeito disso, que toda banda já foi uma banda de abertura. Então, não tem por que você achar que a banda ali que está começando vindo para ver um artista que vai se apresentar depois, não assistir, ou achar que tinha que ser outro artista. Não, todo mundo começou de alguma maneira, né? Então, Sim, é importante a gente entender isso para tanto apreciar a arte, mas também entender que é algo que é um processo e tem que ser sustentável, é algo que, mesmo que seja um trabalho, as pessoas estejam ali trabalhando, mas também existe uma paixão e tem que tomar cuidado para não uma coisa não sobrepor a outra. concordo 100%. E, Edmar, qual legado você gostaria de deixar com a Spin, após esses dias de imersão e dos shows também que vão rolar, né? Eu gostei muito da curadoria, são bandas que eu já conheço, algumas eu ainda não conhecia e fui pesquisar o trabalho e achei muito bacana, muito incrível. E entender também, né, como foi essa curadoria, de pensar nos artistas, nos espaços, que já são lugares muito queridos na cena de São Paulo, mas que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou sempre em São Paulo e já frequentei também, já conheço a Casa Rocambole, conheço o Hangar, e para Legal. quem é fã de música, tá sempre por São Paulo. E quem é fã de música e da cena independente, com certeza já viu muitos momentos, viveu muitos momentos, conheceu muitos artistas também nesses locais. Então, eu queria entender como foi essa curadoria de vocês, dos espaços e artistas, e também o legado que você pensa que o evento, né, já está começando muito, muito incrível, muito grande, Pô, que e legal. você espera que vai vir aí pela frente. Sim. A curadoria foi muito de observar mesmo, assim. Eu tentei pegar um recorte
dessa produção que vem acontecendo na cidade. Tem bandas muito novas, assim, algumas bandas que não são de São Paulo, são bandas aqui do interior de São Paulo, mas que estão sempre vindo para São Paulo tocar. E já vem ganhando um destaque nas suas cenas, assim. Acho que existem pequenas cenas acontecendo na cidade. Eu tentei meio que compilar isso, assim, traduzir um pouco disso que tá rolando, apresentar uma fotografia, pelo menos daquilo que eu vejo, que está rolando em São Paulo agora, dentro desse cenário de bandas indie, hardcore, rock alternativo, emo, tudo que engloba meio esse cenário de música alternativa e música jovem, assim. E alguns nomes que são super consagrados já, assim, nesses estilos, Sugarcane, Garage Fuzz, Menores Atos, os Bugarins, que são bandas que já construíram público, que já colocaram o nome deles na história desses estilos no Brasil. E que é legal porque você apresenta essas bandas para uma molecada que às vezes nem conhece essa história que essas bandas construíram, assim. Você tem o Garage Fuzz, que é uma banda que já tem 35 anos, por exemplo, e que é referência para tipo, 3 gerações de música alternativa no Brasil. E outras bandas muito novas, assim, tipo Jona Bug, que é uma banda bem nova, que é de Marília, aqui no interior de São Paulo. E apresentar essa galera que chega pelas bandas mais conhecidas e vem conhecer essas bandas novas, assim. Mas a ideia era meio que tentar fazer uma fotografia daquilo que eu percebi que vinha acontecendo, assim, sabe? E de nomes que eu achava que fosse interessante ter, e das casas que participam o ano inteiro, assim, dessa formação de cena e de formação de comunidade para esse público na cidade, assim. E de legado, cara, eu ficaria muito feliz se as pessoas saíssem da Spin conhecendo alguma casa que elas nunca foram na cidade ainda, vendo alguma banda que elas não assistiram ainda, talvez só ouviram nas redes sociais, mas ainda não tenha visto ao vivo, e da conferência que esses papos inspirem outras ideias, assim, que as pessoas se conheçam ali e que dali surjam outros projetos, sabe? Que algum moleque saia dali doido para montar o próprio selo, doido para montar a mesma marca de merchandise para banda, doido para começar a produzir eventos, sabe? É, Acho que esse é o mais importante, assim, que eu penso em relação a um legado do que poderia ser a Spin, é que as pessoas se conheçam, que as pessoas troquem, que as pessoas conheçam bandas novas e se permitam participar e frequentar essa cena de música da cidade. Se alguma ideia nova sair dali com algumas pessoas que se conheceram, eu já estou tipo muito feliz. Maravilha. Não, com certeza isso vai acontecer. Eu estarei lá, estarei aí com Pô, vocês. pô, que Já me, legal. orga- Já me organizei para ir a São Paulo, inclusive, mês de agosto vai ser um mês bem movimentado, mas estarei para prestigiar a conferência e também os shows. E gostaria de finalizar pedindo para você deixar um convite para o pessoal que acompanha o portal para participar das. Pô, que legal. Pô, para todo mundo que estiver acompanhando aí, de 12 a 16 de agosto, aqui em São Paulo, são 10 casas de show na cidade, com 12 eventos no total e 26 atrações. Então tem para todo gosto de rock, tem muita coisa legal na programação. E uma conferência que são 40 participantes, que trata de diversos assuntos da música independente. E com certeza você vai ouvir muita coisa legal ali, que são pessoas muito boas no que fazem e que já tem uma história dentro desse mercado no Brasil. E conhecer gente, e fazer amigos, e se divertir, e ouvir música. Todo mundo super convidado. Maravilha, Edmar. Muito obrigada, viu? Que nada, eu que agradeço. Obrigado a você. Maria, Valeu. obrigada, viu? Nossa, o papo foi ótimo. Espero que renda.